Bom, retornando aqui, eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor Barnabé, da disciplina de matemática, no projeto Entenda BNCC, Entenda Base Nacional Comum Curricular. Professor Barnabé, hoje percebemos a grande importância na análise de dados, os famosos Big Data, né? Hoje está sendo assim a disputa por profissionais nessa área, né? Até, só fazendo um parênteses aqui, muitas empresas, vocês sabem disso, professor, muitas empresas que não são do ramo da educação, entendem de Big Data, elas estão entrando no mundo da educação para vender soluções que nem eles sabem o que são. Exato. Exatamente. Né? Que nem sabem o que são, mas como o INEP libera, né, um monte de informações, né? Tá lá os microdados, né, do INEP, de tudo. Gente, se você domina um pouco uma planilha de cálculo, né? Claro, não vou dizer aqui porque talvez certos microdados nem cabem nessas planilhas de cálculo. É um nicho enorme, né? E está sendo atualmente de umas profissões onde não existem muitos profissionais, né? Não tem muitos profissionais. E uma unidade temática que me chamou muita atenção, professor, é a probabilidade e estatística, né? Onde propõe abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problema da vida cotidiana, das ciências e tecnologias, né, professor? Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, pessoal, que nas salas de aula verificamos, né, ainda e somente a interpretação daqueles famosos gráficos de setores, as famosas pizzas, né? No máximo uma coluna. E talvez, isso que o professor falou, né? E talvez algumas colunas, né? Isso também. Aí fala, porque o material didático traz isso, né? Mas tudo bem, né? Mas, professor Barnabé, em relação à análise de dados, existe uma forma de mudarmos essa praxis, vamos dizer assim, pedagógicas dentro das salas de aulas? Como é que podemos fazer, professor? Então a gente precisa entender também que quando a gente fala de probabilidade e estatística, a gente está falando de uma área temática que vai trabalhar sobre dois aspectos, dois campos de atuação que às vezes se distanciam um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho porque a gente vai trabalhar com uma relação intensa entre eles. Mas trabalhar com estatística, né, e essa construção da estatística desde os anos iniciais, ela muda totalmente a configuração, totalmente o entendimento no ensino fundamental do que a gente quer e qual é o nosso objetivo com o ensino de matemática nessa área temática. Então, às vezes, foneticamente fica esquisita, né? A matemática da área temática, entender o que é que onde a gente vai querer chegar com isso. Então, compreender que na estatística, a proposta que a base faz é uma proposta de pesquisa. A gente já comentou nisso em blocos anteriores. Essa proposta de pesquisa, ela tem uma distinção muito clara do que era antes do que a gente tem agora. Quando eu falo que era antes, do documento mais próximo que a gente tem, que eram os parâmetros. Sim. Nos parâmetros nós tínhamos, inclusive o eixo ele era denominado de maneira diferente. Ele era denominado como tratamento da informação. E quando a gente fala do tratamento da informação, a gente não está falando do viés de pesquisa que a gente tinha, que a gente tem agora com o documento da base. Então, tem uma diferença muito grande aí. Quando a gente fala dessa análise de dados e da busca dessas informações, é essencial que as pessoas entendam que no ensino de estatística, a gente precisa, muitas vezes, fazer com que o aluno perceba a importância de uma boa coleta de dados, a importância de uma boa organização desses dados, por que estes e não aqueles dados. Então, a escolha dos dados também é essencial. Então, o trabalho de pesquisa na área de estatística, ele precisa ser muito bem desenvolvido. Tá? Então, a gente falou aqui da coleta dos dados, da organização, da escolha da linguagem de comunicação. Como a gente falou aqui, é gráfico de setor, a gente não está dizendo que o gráfico de setor não deva ser utilizado. Claro. Mas a gente fica preso muitas vezes a esses dois exemplos, que são os gráficos de colunas e os gráficos de setores, porque são os mais comuns vistos e muitas vezes os mais fáceis de serem explicados. A gente não trabalha com tabelas de dupla entrada, a gente não trabalha com outras representações que são importantes também na compreensão de alguns dados estatísticos. Só fazendo um parênteses aí, professor, hoje verificamos que a linguagem da mídia, né,
até a questão de celulares, a questão das próprias páginas, né? Elas estão trazendo muito infográficos. Muitos. Né? Então, tudo bem, ninguém está menosprezando aqui o gráfico de setores nem de colunas, né? Porque ele tem a sua função, mas que a gente não quer que fique somente no gráfico de setor, no gráfico de coluna, né? A tal das pizzas, vão lá pintar, vamos fazer um bolinho e cortar 3/4, daí usam fração para isso e tal. Nada contra, pessoal, mas é que só fica exclusivamente nisso. E a gente vê hoje uma leitura, vestibulares estão trazendo muito infográficos, né? A própria questão da geografia está trazendo bastante isso, a história está trazendo bastante isso. Exato. Aí você vê que a história, principalmente a geografia, não vai trabalhar muito com colunas, não vai trabalhar muito com setores. E aí a compreensão dessas outras linguagens é essencial. Então, apesar de estar no campo da estatística, ela vai ser utilizada também na compreensão de outros dados de geografia, como você falou, história, ciências, a gente vai entrar em física, química, biologia. Tem muita informação com outros tipos de linguagem. Então, é essencial que a gente consiga trabalhar com esses alunos essas diferentes linguagens. Então, a base vai propor exatamente isso, ela vai propor uma exploração no campo de pesquisa, de estatística pensado como pesquisa, com diferentes linguagens. Então, a gente vai ter diferentes tipos de gráfico, diferentes tipos de tabela, análise de gráficos, análise de tabelas, tudo isso sendo muito discutido. Por quê? Porque essa construção, e é algo bem importante da gente ressaltar aqui, Azeitona, a gente está falando de uma construção desde os anos iniciais. Sim. Apesar de você falou do passado assim, não parece não tanto tempo, mas lá nos parâmetros curriculares... Famosos PCNs, famosos PCN. Lá nos parâmetros, o tratamento da informação trazia algo sobre, que já era uma grande revolução. Por quê? Porque antes dos parâmetros não se tinha nada desse trabalho. E a gente sabe que o Brasil passou por uma série de situações onde não conhecer os dados do próprio país gerou algumas conclusões errôneas sobre o próprio país. Sim. Né? Então é importante que a gente compreenda que entender esses dados era de importância. Ok, eles entraram lá nos parâmetros, mas agora a gente está fazendo o quê? A gente está pegando todo esse conteúdo a ser discutido, não só o conteúdo, mas as habilidades a serem desenvolvidas, que já eram discutidas no Ensino Fundamental 2, tá? Elas começam a ser discutidas com mais eficácia no Ensino Fundamental 1, Sim. E alguns aspectos lá do ensino médio começam a aparecer aqui no ensino fundamental. Então, se tem um processo de mudança profundo na organização do conhecimento matemático, a probabilidade estatística é uma das áreas temáticas responsáveis por isso. Porque a gente está trazendo muitos conteúdos lá do campo do ensino médio para o ensino fundamental. E que não necessariamente precisariam estar lá. Sim. Eles não necessariamente precisariam estar no ensino médio. O aluno de ensino fundamental 2 tem capacidade e tem possibilidade de desenvolver os raciocínios sobre isso. Sim. E é essencial que a gente olhe para esses conteúdos com tranquilidade. Fala assim, dá para desenvolver, dá para fazer. Sim. O aluno do Fundamental 1 pode fazer alguns desses aspectos, tanto que as habilidades estão indicadas aí para isso. E elas podem ser gradativamente aprofundadas até o final do ensino fundamental. Você tem a possibilidade de avançar com relação a isso sem sombra de dúvida. De tanto que percebemos, claro que é um palpite apenas, analisando a reforma que teve o ensino médio, né, e o que vai ainda para o Conselho Nacional de Educação, né, tá para ir para o Conselho, eu não vejo muita mudança na reforma do ensino médio. Até porque, quando vocês pegaram o documento da base, nas páginas iniciais, está lá, educação infantil, ensino fundamental, já com as cores, e um pedacinho para o ensino médio. Né? Então, esperar novamente o conselho mandar para o ministro homologar, antes de tirarmos qualquer conclusão antecipada, porque vai acabar com a disciplina, acabou com essa, acabou com aquela, agora é só matemática e português. E pessoal, tem outra história, não sei de onde esse povo está tirando esse tal de 40%, de 60%, que em nenhum momento se fala, até a questão do ensino médio, a base agora é 60% e 40% a escola faz o que quer. Eu não vi em nenhum documento isso escrito. E até porque, se você for trabalhar, até eu sei de onde está saindo isso, até a Maria Inês, a Maria Helena, que ela estava um tempos atrás como ministra interina, né, a secretária executiva do MEC,
Ela estava dando uma entrevista com o superintendente do Senai, né? Falando lá sobre a questão do ensino técnico, né? Do médio. E ela falou, gente, é 60%, é 40% se uma escola for fazer 3.000 horas. 3.000 horas, daí 60% é 1.800 e as outras tantas vai ser aí os 40%. Ela falou, tá, e se uma escola pega 2.000 horas? Não é mais 60 e 40. Então, daí eu tô vendo alguém comentando sobre isso. Então, cuidado, que a própria Maria Helena, né, tem a Maria Inês e a Maria Helena, né, que já meio cortaram esse negócio de 60% e 40%. Senão você vê até um dos mitos, né? Isso. Que, vai ser, não. A base está aqui, né? Ela é a base, você vai vir com o seu currículo e vai vir com o seu PPP, com o seu PPP e currículo, em cima da base, né? Não é para você cortar nada. Por isso que o nome é base, né? Por isso que o nome é base. Então, pessoal, só fazendo esse parênteses, o senhor comentou, né? Eu não queria perder o gancho, né? Da questão da importância que está trazendo, né? A questão dos conteúdos, né? Do ensino médio e tal, que não vai ter tanta mudança assim, né? Porque já está se aprofundando no fundamental. E se aprofundar, principalmente na linguagem estatística, é essencial. A gente começou falando nesse bloco sobre a Big Data. Big Data, né? Que não tem profissionais que... Quem está dominando está ganhando um monte de dinheiro com isso. E aí quem está dominando ou quem está entendendo o que está acontecendo também tem domínio das informações. Então a gente sabe, por exemplo, que a própria base vai falar sobre isso, que a análise de textos midiáticos é essencial para o desenvolvimento desse campo da estatística. E aí quando você compreende esses dados estatísticos que são apresentados na mídia, e aí a gente está pensando em mídia de todos os âmbitos, eles precisam ser compreendidos. A gente está falando de 90%, mas 90% de quem? Qual é o espaço amostral? Qual é a análise que está sendo feita? Então, é essencial que a gente compreenda o texto como um todo. Se a gente ficar achando que um pedaço dele vem daqui, outro pedaço vem dali, mas não compreende da onde a gente está tirando essas informações, o conhecimento da criança, do adolescente, já começa a ser, digamos assim, prejudicado frente a esses conteúdos essenciais para a compreensão social, né? Professor, e olha, pessoal, eu digo assim, eu trabalho com Big Data também, o Big Data ele serve tanto para o bem como para o mal, né? Tá aí polêmica das redes sociais usando dados, né? Tá uma polêmica, dados em eleições, alguns setores sendo questionados porque esses dados não são verdadeiros, estão sendo manipulados, qual é a amostragem que eu utilizei, porque senão você começa vendendo gato por lebre, né? Eu vejo assim a suma importância dessa disciplina, né? A probabilidade estatística, né? Porque ali você desenha o que você quiser. Exatamente. Dependendo da análise que você faz, né? Eu vejo uma coisa muito legal, professor, quando eu vejo assim, tô lá no colégio, vem as menininhas, pequenininhas, né? Você pode responder um questionário para mim? Né, que vamos fazer uma enquete. Aí ele fala, você gosta disso? Tá. Geralmente eles são do terceiro ano, quarto ano, quinto ano, né? Elas vêm fazer aquelas pesquisas. Aí, claro, eu respondo com o maior prazer para elas, né? Não tenha dúvida. Mas daí, a gente, como é professor, é crítico, né? Eu falei, gente, pergunta mal formulada, né? Tadinha, ela não tem, né? Ela não domina ainda. Mas a base já traz isso, né? Isso. Então, aquele resultado, ela quer o que com aquele resultado? Mas você quer o que com esse resultado? Saber se a escola é boa. Eu falei, mas quantos você está entrevistando? Porque você não vai entrevistar. Não sei, vou entrevistar alguns. Então você vê, não foi dado para ela assim, olha, qual é a veracidade dessa informação que você vai passar para frente? Se você pegar 10 alunos só, ou 10 funcionários, e a escola tem mais de 3.000, como é que 10 funcionários vai dar? Né? Qual que é, como diz as próprias estatísticas, né? O erro de margem, tal, é tantos para mata, né? A confiabilidade é tantos %. A criança sabe, não que ela tenha que entender isso, mas ela sabe disso, que talvez a margem dela é muito pequena. Foi dado isso. Na verdade, a própria base vai fazer esse movimento quando ela traz a probabilidade estatística desde os anos iniciais. Esse desenvolvimento, com base em pesquisa, já começa a se discutir a partir daí. Para essa criança do ensino fundamental nos anos iniciais entender o que é que está acontecendo. Senão fica aquela pesquisa fiz uma pesquisa e deu 100% de que eu sou a pessoa mais linda do mundo. Mas a única pessoa pesquisada é a minha esposa. Então, é a sua esposa. Então não tem como você pensar em uma pesquisa sendo feita de maneira idônea, né? Sim.
E pelos nossos dados estatísticos, acabou esse bloco. Acabou esse bloco, chegamos numa dedução que temos que acabar esse bloco. Pois né? é. Foi uma probabilidade que chegamos, né? Bom, pessoal, estamos aí na reta final já do nosso programa de entrevista, né, do projeto Entenda a BNCC. Eu, Carlos Azeitona, e o professor aqui, Barnabé. Pessoal, aguardem que os finalmente está bem interessante. Um grande abraço, até a próxima.